um padre que disse que o amor, ele se define mais, ou se define pelas ações e não tanto pelas palavras. O pai que não grita organiza o caos. Depois, uma outra fase, que a gente chama de fase do espelho, essa criança vai contemplar aquilo que foi nomeado. O termo grego pode ser carpinteiro, todo mundo, um pouco artista, poderia ser também com tecido, com pedra, diz respeito, né? Mas esse homem seja ele, tudo nele sinaliza vida, né? Olá, esse é o Cruz e Divã. Estamos aqui hoje para trazer um personagem muito interessante do Novo Testamento, que é José. José, o pai adotivo de Jesus. E aí, doutor Jefferson, animado para colocar José no divã? Bastante animado, Dom Otácio. E São José que tem aí a premissa da paternidade, da obediência. É um homem extraordinário. Essa semana alguém me perguntou assim, o que é o divã? Aí eu assim, já tenho aprendido, né? Falei, é um grande, como se fosse um sofá, né? Confortável. Isso, exato. Onde o psicanalista coloca o seu paciente. É Isso, paciente que paciente, se diz? Isso. Para interação com ele, né? E a parte da cruz é comigo, é a parte da espiritualidade. Exato. E São José, Dr. Jefferson, ele é um personagem que o caracteriza. O que o caracteriza é o silêncio, né? Então, por isso, imagino para vocês que trata com a palavra, né? A pessoa tem que falar para vocês. Isso, exato. Um homem silencioso tem que ver. Também, quando não fala, pode indicar algumas coisas, né? Sim. É verdade. Essa pausa também sinaliza muitas coisas, o silêncio. Né? O silêncio. José é um personagem interessante. Além do silêncio, ele aparece também como um homem muito ligado aos sonhos, que é um fator que encontramos na Sagrada Escritura recorrente. Nós temos Daniel, né, o profeta Daniel, que é um intérprete de sonhos, e também temos o José do Egito, se recordarmos, o sonhador, assim os irmãos o chamam, né? Aí vem o sonhador, mas sobretudo a sua interpretação dos sonhos do faraó, que aquilo vai dar, digamos, uma solução para um problema dos 7 anos de vacas gordas, né? Depois dos 7 anos de dificuldade, de fome das vacas magras. Então, o nosso José, que já é do Novo Testamento, a quem é dado uma missão, o perfil dele é descrito, é construído nos evangelhos de Mateus, os primeiros capítulos, é onde nós temos mais elementos, porque temos ali o José da dificuldade que Maria aparece grávida, aquele impasse, né, de deixá-la. Nós temos o José que foge para o Egito, o José depois que retorna. Mas também nos primeiros capítulos de Lucas encontramos. Depois, ao longo dos evangelhos, volta e meia alguém pergunta, não é esse o filho de José? Aliás, no capítulo 4 de Lucas, essa é a pergunta. Esse cara não é o filho do Zé, né? Do tal do São José? Então, esse é o perfil, né? É um homem engraçado, doutor Jefferson, que nós encontramos muitas pinturas, né? A iconografia, que por vezes coloca São José como um homem já velho. É provável que o intuito seja de defender a virgindade da Virgem Maria? Poderia ser isso, né? Mas nada indica, ou seja, não temos elementos no texto nenhum que fala que era um velho, né? Que tivesse outros filhos antes, né? O que nós temos é um jovem, um homem pelo menos, que a quem é prometido em casamento esta jovem, a Virgem Maria, nós vamos encontrar a narrativa quando o anjo a visita, né? Diz que ela era prometida em casamento a José, ainda não coabitava, e esse é o ponto. Ela aparece grávida e José tem um impasse. Deixá-la, porque deixá-la indicava, de alguma maneira, defender a sua honra. Porque se ele fica e tivesse que denunciá-la, isso causaria um problema. Deuteronômio capítulo 20, versículo 22, previa, inclusive, o apedrejamento, né, para Maria. Mas tem um outro impasse que é, se ele vai, né, a abandona assim, também tem, porque ele confiava na integridade desta jovem.
tem um sonho, e aqui aparece o sonho, Dr. Jefferson, que hoje, de um psicanalista, a gente quer escutar esse trem de sonho, porque sei que é valorizado. Isso. E no sonho, ele recebe esta mensagem de Deus através do anjo, de que o que aconteceu é obra do Espírito Santo, e a ele é dada a missão: tome Maria como esposa. E José diz que ele levanta e vai fazer como ele escutou no sonho, né? É um homem que obedece. Então, acho que já temos panos para manga aqui já. Já temos bastante material, né? E é interessante que o senhor fala, ele vai fazer conforme foi determinado por Deus. O sonho, para Freud, é a via régia do inconsciente. É uma das formas que esse inconsciente é manifestado. É uma das formas que esse inconsciente ele é elucidado. Tal qual lapsos, aquele errinho, eu quero falar Fernando, mas eu falo Fátima, Fernando, mas eu queria falar Fátima. Não vale o consertar. Já saiu, já escapou. O inconsciente já denunciou. Então, esse lapso, esse erro, essa falha e os sonhos para Freud, Dom Otácio, tem uma importância imensa na revelação desse inconsciente, porque quando dormimos, o nosso superego está rebaixado. Então, quando estamos na análise ou conversando com alguém, o nosso superego ele vai filtrar ali uma palavra ou outra, que talvez venha na minha mente, mas não vai soar bem, o que vai pensar de mim se eu falar isso? Aí eu faço aquela peneira e digo uma outra palavra. Eu entendo, assim como leigo, o superego como esse soldadinho que está ali a dizer aquilo que você acha que vai ser bom para você ou não. Ele fala, não, isso aí não, né? Isso, não faça isso. Exatamente. E no sonho ele dorme também, o soldadinho. Ele está rebaixado. Aí vem fora. Vem fora, né? E a gente traz, por exemplo, o sonho. Por que a gente sonha, eu estou no Brasil, abro a porta e me vejo no Japão? Porque há um deslocamento, há uma condensação. É como se, vamos imaginar o leite condensado. Temos o leite condensado. Ali nós temos o leite, temos açúcar, temos a química. Então, o sonho é essa condensação. Há muito resíduo diurno. Agora, mas eu sonhei com a minha tia, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você, sim. Nós sonhamos sobre nós. A sua tia que te representa. Então, o sonho tem esse quê de mistério, mas o sonho ele diz de nós e não do outro. Olha só, ou seja, todos os personagens do sonho sou eu. Exatamente. Ou algo meu. Sou eu, exatamente, algo meu. E no caso de José, o extraordinário assim, que você falando isso de resíduo diurno, é que então para que José tivesse sonhado com as coisas de Deus, né, é porque ele passou elaborando aquilo durante o dia, ou seja, não só, ele se interessava em encontrar uma saída, né, que no sonho, é claro que também nós cremos, ou pelo menos assim, muitos textos na Escritura falam, né, desta comunicação de Deus de maneira misteriosa. Mas como as coisas não se contradizem, né, tem esse elemento do sonho dos resíduos diurnos, que entra com este homem que quer saber, afinal de contas, né, nesse entremeio de coisas, esta minha jovem íntegra, né, como me apaixonei, essa Maria com quem eu quero me casar, está grávida, né, não sei o que é, mas eu a conheço, eu confio nela. Então tem esse. Por outro lado, tem também, digamos assim, ele se vê numa situação delicada. Como é que eu vou entrar, né, numa coisa que eu estou vendo? O filho, com certeza, não é meu, né? Sim. Então, esse homem, de repente, sonha. Ou seja, apareceu um elemento aí que é algo que estava dentro dele, é isso? Isso, porque o sonho para José é um meio que Deus usa para revelar a sua vontade. E podemos pensar nessa profundidade que o senhor está trazendo para nós, desse homem profundo, desse homem íntegro. É um homem que não é apenas, que não se porta, que não se implica apenas pelo discurso racional, né? Pela fala, mas que obedece essa voz interior, esse simbolismo interior. Então, essa interioridade de José pressupõe a revelação que Deus o faz através do sonho. Então, não era um homem apenas que se havia com o discurso racional, com as práticas da vida, mas ele obedecia o seu interior, ele obedecia essa voz interna, esse simbolismo interno, que era a revelação da vontade de Deus. Vou dar mais ouvido aos meus sonhos agora. Nós usamos esta palavra sonhos, inclusive, para aqueles projetos grandes que temos, né?
No caso de José, penso que as duas coisas se juntam, porque ele tem esses projetos grandes, que parece o projeto grande dele, no fundo é fazer a vontade de Deus. Parece que é um homem implicado. Inclusive, a definição que nós encontramos de José no Evangelho de Mateus é que era um homem justo. Era um homem justo. Mas esse homem de sonhos, né? Mas que tem esta comunicação que fala que o anjo do Senhor vem visitá-lo, né? Vem visitá-lo e explicita uma vontade, e isso, né? Toma como esposa, né? É obra do Espírito Santo. E o interessante ali é que José, porque ao ficar, né, tem uma estranheza, se eles ainda não coabitavam e ela está grávida, algum problema vai acontecer para eles, ou seja, alguém vai falar, anteciparam, né? Mas José, ou seja, isso deu uma segurança tal para ele que ele segue adiante, né? É um homem... Porque aí já podemos ver no José como ele se porta diante desse conflito, porque há um conflito. E aí a psicanálise talvez traz um olhar nesse sentido de um sujeito dividido entre a lei e o desejo. Porque eu vou denunciar essa suposta infidelidade de Maria para obedecer à lei judaica, para cumprir aí com a ética, com a moral, ou eu vou ser fiel ao meu amor por ela? Então José se vê dividido entre a lei e o seu desejo, mas honrosamente ele vê uma terceira via. Ele entende que ele não precisa nem denunciá-la, ele mantém esse amor à sua fidelidade, e a terceira via seria fazer a vontade de Deus, escutar essa voz interna, esse simbolismo interno, onde Deus diz, é isso, cuide dela, é o plano de salvação, é um projeto de salvação. Então ele nem a expôs e nem a abandonou, mas ele encontrou uma terceira via, ele obedeceu o projeto de Deus. Inclusive, o texto que nós fazíamos referência a ele, né, que é no capítulo 22 de Deuteronômio, justamente diz isso, né, que se for verdade que não se encontrou virgindade na jovem, ela será levada à entrada da casa de seu pai, os homens de sua cidade a apedrejarão até a morte. Olha. Então, José, ou seja, Deuteronômio 22, 20. Então, esta lei para José, ele sabe que existia essa lei, mas ele fala, eu não posso cumprir essa lei. Essa lei, ela tá alguma coisa nela de que vai ser injusto nesse caso, né? Ele intui, né? Isso. Ele intui. E é uma intuição mediada por uma revelação divina através do sonho. Okay. Como Deus comunicava com José através do sonho, uma comunicação quase que direta, né? E ele prontamente se punha a obedecer. Essa intuição, essa obediência a essa voz interior, que é o que a psicanálise trabalha com o inconsciente, com esses lapsos, com esses anúncios, e José obedece prontamente a essa voz de Deus. José é um homem encantador, e por acaso eu trago José no meu nome. E a palavra Yosef, que pode ser acrescentar no sentido de prosperidade, ou de fazer crescer, né? Então José é um personagem interessante, né? E faz justamente isso, esta abundância que nós colhemos, né, graças a esse Yosef, fez José, que tem uma referência, obviamente, no seu horizonte ao José do Egito. Mas esse José, ele é menos falante, né? Sim. O José do Egito era um falador. Proclamador. É um proclamador das coisas. Eu sonhei. Eu sonhei que meu feixe, vocês se inclinavam. Isso. Esse José é mais centrado, né? Exato. Ou seja, é um José que ele já tem um homem forte, um homem inteiro ali, que lembram muito dos nossos, né? De homens que encontramos na nossa história, homens silenciosos, nossos pais. Né? Sim, e eu penso, Dom José, quando o senhor fala sobre os nossos pais... Obrigado, Dom José. Dom José Otávio. Eu gostei do José. Eu penso, inconsciente, ó, tá vendo? Ao José aí. Eu penso que se hoje pudéssemos contemplar São José, era quase que contemplar a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o propósito de Deus. Porque esse silêncio de José, ele traz uma manifestação da vontade de Deus mais genuína. Porque em nenhum momento há questionamento, há resignação, há resiliência, há prontidão.
Então, eu imagino se hoje pudéssemos contemplar ou conviver com São José, seria isso, seria contemplar a vontade de Deus nessa terra. Você falando, eu gostaria de trazer um fato, né, de um retiro, exercícios espirituais que eu fiz sobre esse encontro com José. Nós já voltamos no segundo bloco com José, esse homem extraordinário, com a missão genuína dada por Deus e que ele obedeceu e a cumpriu. Não saia daí, já voltamos. Olá, estamos de volta com Cruz e Divã. Estamos hoje com São José, o pai adotivo de Jesus. No primeiro bloco, vimos esse homem dos sonhos, né? O Dr. Jefferson nos explicou sobre esse sonho na psicanálise, e dentro da cruz, na minha perspectiva, esse também caminho de comunicação de Deus, que encontramos outros personagens. Mas esse José, ele tem essa missão dele, vai dificultando o Dr. Jefferson. Porque esse José, quando ele aceita a Virgem Maria, e o Evangelho de Lucas narra que teve um recenseamento, né, por iniciativa de Quirino, um governante da Síria, José teve que ir a Belém, que é a sua cidade natal. Ou seja, os dois estavam eventualmente em Nazaré e descem para essa cidade que está lá na Judéia, lá no sul, uns 100 e tantos quilômetros. E chegando lá, então, tem o nascimento, né, do menino Jesus. Mas o problema é que eles não encontram uma casa. José tem que encontrar uma saída, a gente não sabe que horários chegaram, e acabam sendo acolhidos no estábulo, eventualmente algum parente fala, olha, o que temos é um estábulo, e é onde ficam os animais, né? Ou seja, tanto é que manjedoura é um coxo onde nasce o menino Jesus. E, em seguida, eles têm notícias, né? Aí já é uma narrativa, voltamos a Lucas, de que Herodes o Magno, o Grande, ele decidiu matar todas as crianças, né? Nós temos a notícia dos magos que vêm visitar e que dizem que teria nascido, então, este rei, e Herodes, com a sua obsessão de manter-se no poder, então ele decide matar todas as crianças com menos de 2 anos. E José, de novo, tem um sonho, e nesse sonho, Deus fala com ele, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Então nós vemos esse José, de novo, com essa sua função de pai, né? Isso. E que ele tem que proteger esses 2 tesouros, né? O menino e a sua mãe, e os leva para o Egito, né? E o simbólico do Egito é muito forte, porque o Egito é a terra da escravidão, assim é, né? Então é quase que tivesse que, na terra deles, tem que fugir da terra deles, né? Temos esses migrantes, né? Em tempos nossos de migração, penso que aqui tem muita coisa, né? Um filho adotivo, né? Este pai adotivo, esses migrantes, né? Não tem casa para eles. Então tem um elemento aqui do ponto de vista, elementos, né, espiritual, de que de alguma maneira essas pessoas mais frágeis se sentem contempladas, né, nesta família e nesse José. Mas José, não vemos ele se queixar em nenhum momento. Vai e faz, e vai. É para ir para o Egito? Não gostaria, não era o lugar, mas para onde tem que ir. Então, um homem, digamos assim, íntegro, a palavra de justo, cumpridor daquilo que é a vontade de Deus. Se essa é a realidade, é isso que tem que fazer, vamos adiante. O que a psicanálise teria a dizer nesse perfil deste homem que decide, tem que tomar decisões difíceis, né? De mesmo indo para o Egito, né? Com esta família? Sim, a fuga representa proteção. Então, esse pai protetor é o pai que protege o sujeito em formação, essa criança, né, que está sendo formada. E que tem um risco aqui de morte. Exato, eminente, né? Um risco eminente de morte. Então, essa fuga simboliza essa proteção a esse sujeito em formação. E é interessante que a psicanálise traz, Dom Tássio, o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte. Que Freud, ele diz que dentro de todos nós, de todo ser humano, existe algo que pulsa para a vida e algo que pulsa para a morte. Então, Herodes pode ser representado aí como essa pulsão de morte, essa agressão à vida, né?
E lidar com a pulsão de morte, que por vezes se manifesta na depressão, na melancolia, na desistência da vida, na falta de sentido da vida, muitas das vezes nos colocamos nesse lugar por não conhecermos de fato qual é a nossa essência e nossa identidade. Porque a identidade, o próprio nome já diz, uma vez que eu sei da minha identidade, uma vez que eu sei quem eu sou, e nos parece que José sabia muito bem qual é o papel que ele tinha nesse projeto salvífico da humanidade, uma vez que eu me aproximo da minha identidade, eu me livro, eu me liberto de tudo que é alheio e contrário à pulsão da vida. José, que ele fosse um homem da vida, se mostra pelo fato dele encarar isso, né, uma situação adversa, porque Sim. O Egito é uma terra desconhecida. Não é que no tempo de José estava-se a passear, né? Turismo é uma coisa mais recente. Nossa, salvo exceções muito poucas, né? Sim. Mas José ele é um carpinteiro, né? O termo tecton, né? O termo grego, pode ser carpinteiro, todo mundo, um pouco artista, poderia ser também com tecido, com pedra, diz Sim. respeito, né? Mas este homem seja ele, tudo nele sinaliza vida, né? Tanto é que o cuidado, né, com Maria, estes sonhos onde Deus vai até ele, essa iniciativa de ir até Belém, diante de um problema que tem ali, encontrar uma saída. Se o que tem é o estábulo, vamos para lá, né? Sim, essa proteção ao Filho, perfeito. a Jesus. E é interessante porque Jesus teve em José a sua primeira referência de lei e de autoridade. E José vem nos ensinar, Dom Otávio, a ser pai. O pai não é aquele que detém o filho para si. O pai não é aquele que oprime o filho. O pai não é aquele que amarra o filho. Mas o pai é aquele que sustenta esse ser. E sustenta esse ser para aquilo que ele vai vir a ser. Então é interessante, é uma sustentação e não uma posse. Então, a todo momento, percebemos de uma forma psicanalítica que São José estava ali sustentando, protegendo esse menino. Interessante que você fala, porque se escuta muito a respeito da mãe, né? Esse momento que a mãe deve cuidar, mas me recordo de você ter utilizado uma expressão aqui da mãe jacaré ou da mãe crocodilo, né? Isso. Que quer engolir, mas também o pai, né? Então também o pai tem que saber esse seu lugar, né? Sim, o pai precisa saber esse seu lugar. Freud ele tem um texto, ele tem um livro chamado O Eu e o Id, de 1923. E nesse livro ele vem trazer a segunda tópica, que vem de topografia mesmo, das instâncias psíquicas. E lá ele vai narrar sobre o id, sobre o ego e o superego. Então, José, ele tinha um ego fortalecido porque o ego dele estava em ação a todo momento. Vamos partir daqui para ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos escapar, não vamos ficar aqui que estamos correndo risco. Então, é um ego em ação o tempo todo. E esse ego em ação, que significa esse eu fortalecido, ele trabalhou como mediador entre o id e entre o superego. E o que significa isso, né? Talvez as pessoas nunca ouviram falar ou já ouviram falar e não sabem o significado para a psicanálise. O id são esses impulsos mais primitivos que nós temos. Então, por vezes, talvez essa família, Maria, José e o menino Jesus, tiveram medo. Medo da morte, medo de se perderem. E, com esse ego em ação de José, ele tramita entre o id e o superego, porque, ao mesmo tempo, era exigido dele o quê? Fé, coragem, proteção. Então, esse ego em ação, ele não se sucumbia com o id, o medo da perda, mas conseguia se haver com esse superego que o impulsionava para a fé, para a coragem, para a proteção da família. De fato, quando eu fecho os olhos assim e penso José, eu penso um homem muito parecido com aqueles personagens do interior, sabe? Aqueles homens que vão lá e vão para a roça, capinam, fazem as compras, chegam lá, está dentro de casa, os filhos estão bagunçando, quando ele chega as coisas vão tranquilizando. Isso, exatamente. É uma ação que substitui a palavra. Né? Olha que interessante esse exemplo que o senhor está trazendo aí, já me remete ao pai, porque o pai que não grita, Dom Otávio, ele organiza o caos.
O pai que não grita organiza o caos. Então, o senhor está trazendo um exemplo muito interessante, a gente pode contextualizar aqui, de uma família que, às vezes, a mãe está xingando o filho está gritando com a mãe, a criança está chorando, o adolescente está gritando e o pai chega. Se o pai entrar nesse circuito, vai ser mais um a gritar, ou seja, mais um elemento para esse caos. Agora, se esse pai chega, não dá ouvido para essa mãe no primeiro momento, não dá ouvido para esse adolescente, quer dizer, não vou dar razão para ninguém, pega sua mochila, coloca no lugar, pega o seu sapato, tira o seu sapato, senta no sofá e depois ele vai falar. Então, ele não gritou, ele organizou o caos. A sua presença, esse silêncio estruturante, organizou o caos. Então, quando o senhor traz essas pessoas do interior, que a ação fala mais do que as palavras, a gente pode pensar nisso. O homem, o pai, ele não tem que gritar, ele tem que se posicionar. E uma vez se posicionando, ele vai organizar o caos que a família se encontra. José, realmente, como ele aparece na Bíblia, e os autores poderiam ter colocado, porque certamente José deve ter dito alguma coisa, né? Sim. Mas o fato de que Lucas e Mateus, os que nos trazem esse personagem, ter delineado ele como esse homem que não tem prosa, né? Do ponto de vista espiritual, assim, eu percebo que os homens e mulheres, né, os santos, né, eles escreveram e tal, mas o que marca a vida deles são as suas atitudes luminosas, né? São as suas virtudes que vemos no seu agir, né? Pode ser, porque há muita prosa, a sensação assim, por vezes ela pode até distrair a loquacidade, quase que uma justificativa por não estar agindo, né? Ou seja, ou quase que pensar, né? Se eu falar muito, vão achar que eu sou virtuoso. E José, não. Me recordo de um padre que disse que o amor, ele se define mais, ou se define pelas ações e não tanto pelas palavras. E eu penso que José é um homem esse que a sua vida, né, se define pelas suas ações. E, por vezes, podemos pensar, Dom Otávio, trazendo para uma realidade que ali, na sua psique, havia conflito, medo, insegurança, mas ele não permitiu que esses sentimentos, esses impulsos primitivos, fizessem com que a sua missão fosse atenuada ali. Ele canalizou, do ponto de vista psicanalítico, toda essa tensão, esse conflito, esse medo para o trabalho. Então, podemos talvez imaginar um José que trabalhava muito, né? E trabalhava para ensinar o seu filho, para cuidar da sua família. Essa fala, essa palavra, esse ato acontecia através da sua, não de uma fala verbalizada, mas de um trabalho, de um cuidado, né? Podemos imaginar isso. Então, não que ele não tinha medo ou conflito, mas ele canalizou isso para o trabalho, para a proteção da família. Gostaria de voltar a esse ponto, né? Também tem uma pegada espiritual interessante. Voltamos já no próximo bloco. Olá, estamos de volta com Cruz e Divã e hoje São José, o pai adotivo de Jesus. Então vimos esse homem dos sonhos, agora esse homem que teve que tomar iniciativas, porque Herodes queria matar o menino na fuga para o Egito, e você falava desse homem também que tem medos, né? Como é importante isso, doutor Jefferson, nos personagens, esses heróis, se pode dizer, pensar, esses homens têm sentimentos, têm medos, né? Têm coração. Isso, eu acho que exatamente, porque não podemos romantizar. Né? Estamos falando de seres humanos e nós, enquanto seres humanos, temos emoções, instintos, pulsões. A grande questão é como eu vou lidar com isso? Como me posicionar diante do conflito? Qual vai ser a minha ação, a minha reação? Então, não que não temos esses tipos de sentimentos, de raiva, de medo, né? A grande questão é como eu vou lidar com isso? Eu vou deixar que isso me domine ou eu vou, através de um ego fortalecido, entender, por exemplo, você recebe um e-mail que te desqualifica, que te coloca abaixo de zero, que só palavras de baixo calão. Se você se conhece e sabe que você é uma pessoa impetuosa, para que responder aquele e-mail naquele momento? Vai ser um e-mail da mesma forma que veio, bateu, levou. Se você conhece a sua verdade, sabe que você não é aquilo,
sabe que aquilo não te representa, espera um dia, espera 2 dias e responda o e-mail. Conforme a sua verdade, conforme aquilo, na sua integridade, não baseado na sua emoção, na sua raiva. Tem uma palavra de Jesus, quando ele fala do dar outra face, eu entendo, a leitura que eu faço é essa daí, ou seja, não responda, deixa no mesmo modo. Porque aquilo já aprendi com você aqui já, aquilo que a pessoa está falando diz dela. Exatamente, isso. Diz dela, não diz de você. Né? Diz dela, daquilo que ela não consegue lidar com ela mesma, que ela, de certa forma, projeta em você. É a projeção. Então, nós conhecemos as pessoas, Dom Otávio, não é pela ação. Porque a ação é calculada, a ação é pensada, eu vou virar para cá, eu vou virar para lá. Nós conhecemos a pessoa na reação. É na reação da pessoa que, de fato, ela mostra quem ela é. Então, não reaja no primeiro momento. Ah, mas eu vou engolir sapo? Não, não é engolir sapo. Isso é maturidade, isso é sabedoria. Isso é você entender que o outro não te define. Você está ficando com a sua verdade e está tudo bem. É o homem humilde. A gente aprende assim, esses dias, né, celebramos Santa Teresa d'Ávila e ela fala da humildade como a verdade né, sobre si, né? É uma pessoa consciente. E José, que nós estamos vendo, inclusive, as decisões que ele tomou, ele não levava em conta o entorno, né? O que as pessoas iam dizer de Maria, o que ia dizer, né, de si, né? Ele decidiu e foi adiante. Mas nós encontramos esse José, no encontro passado, você falava desse José trabalhador, né, que vai para cá e faz, doutor Jefferson, e me veio que os pais, né, por vezes, eles se encontram nesse dilema, né? Tem que trabalhar, mas gostariam de dar essa atenção para os filhos. E do ponto de vista da espiritualidade, a gente sabe e aprendeu assim também com a experiência dos nossos pais, é que é a qualidade desta presença que conta. Né? Porque o pai pode ficar o dia todo lá, né, eventualmente, dentro de casa, né, poderia, e não é uma presença que cumpre a missão, né, que essa vontade de Deus, como para José, que tinha que, certamente, esses seus trabalhos de cuidar, de manter esta família, realmente sabemos com o papel de Maria, tem um contexto sociológico muito próprio desse tempo, né? Onde a questão patriarcal ela se definia, digamos, sobressaía, né? Então José tinha muitas responsabilidades dadas. Fato é que este José, na sua relação com Jesus, vai acontecer que as pessoas vão, ao olhar para Jesus, e falar, ele é o filho de José, ou ele é o carpinteiro, ou ele é o filho do carpinteiro, ou seja, a referência com José logo vinha, ou seja, José fez um bom trabalho. Exatamente. Então, Jesus, podemos pensar do ponto de vista psicanalítico, através dessa sua fala, espelhava José. Porque ao verem Jesus, se apontava, é o filho do José, é o filho do Zé, é o filho do carpinteiro, de certa forma, ele espelhava esse pai, né? Essa autoridade foi introjetada em Jesus. José, como a primeira referência de lei e autoridade, conseguiu passar para Jesus essa hombridade, né? Dessa caminhada. E é interessante, Dom Otávio, quando o senhor fala sobre a questão da ausência na presença. Quando o senhor falava, me ocorria aqui, até visualizei algumas situações em que o pai está presente no sofá fisicamente, mas está ausente espiritualmente. Então, é uma presença que mais está ausente do que presente, né? Como isso é comum, como isso acontece em nossos lares. E há justificativas? Ah, mas eu tenho que trabalhar para colocar comida em casa? Ok, temos que trabalhar sim. Nós não estamos aqui tirando essa verdade ou indo contra essa realidade. Mas, além do trabalho, existe uma função paterna que tem que ser feita. A função paterna, ela é aquela que apresenta a lei para a criança e aquela que organiza. Então, o pai é o mediador do desejo da criança e da mãe. Se os pais soubessem, Dom Otávio, a importância que eles têm de mediar esse desejo, de trazer organização para esse caos, enquanto figuras paternas, esse simbolismo, a importância que isso tem para a formação psíquica dessa criança.
eles reveriam talvez muito do seu comportamento. Mas o José, o nosso José, que cumpriu bem essa missão, né, que soube. Tem uma cena que o evangelista Lucas narra, Dr. Jefferson, que é quando eles perdem esse menino no templo, né? Ou seja, eles vão, uma caravana, né, quando ele faz 12 anos, vão até Jerusalém, e chegando lá, esse menino Jesus, ele fica lá, eles retornam, pensando que ele estivesse na caravana, e depois se dão conta de que ele não estava, né? E retornam os dois. Acho extraordinário é que a narrativa do texto faz questão de dizer, e eles voltaram, e depois eles o encontraram, ou seja, esses dois, José e Maria, sempre juntos, né? Não tem uma culpabilização, né? Não é a culpa, o problema, a culpa é sua, a culpa é sua. Vemos ali realmente dois personagens que estão fazendo um caminho muito interessante, né? Como cumprindo esta missão, né? Esta de paz. Mas fato é que quando Maria diz, a Virgem Maria diz, teu pai e eu te procurávamos, né? Aflitos, né? Então, nesse momento, Jesus diz assim, não sabias que eu deveria estar nas coisas do meu pai? Eu entendo esta palavra no mesmo jeito daquela que Jesus diz sobre a Virgem Maria, que diz assim, quando ela vai atrás dele com os seus irmãos, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É aquele que escuta e faz a vontade do Pai. De outra maneira, o que Jesus diz é isso também. Quando ele fala, não sabias que eu deveria estar na causa do meu pai? Ou seja, quem é meu pai? É quase que naquele momento ali, eu acho que José tem que passar digamos agora, o cajado, né, da responsabilidade. Isso. Ou seja, quase que você cumpriu bem a sua missão. Então, Jesus, esse adolescente, já tem um nível de consciência, e não só isso, ou seja, José fez um bom trabalho. Eu acho que essa palavra de Jesus está mais a dizer, você fez um bom trabalho, porque quando Jesus já tem consciência da sua missão, quer dizer que eu acho que José levou Jesus até onde deveria levar, porque quando o filho tem consciência da sua missão, e aqui eu me venho até a imagem do meu pai, porque com 16 anos eu saí de casa para ir para o seminário. E quando eu tinha 18, meu pai faleceu, né? Ou seja, eu saí, entrei para o seminário para ser padre, e ali quase que a missão do meu pai, né? Eu acho que menos Deus também viu, se cumpriu, né? Claro, tem uns fatos aí da história, né? Mas é para dizer, eu sinto muito contemplado nesta cena. Mas gostaria, o que a psicanálise teria a dizer até da alma deste pai que escuta uma frase dessa, né? Sim. Quase, se em algum momento José está cumprindo esta missão, mas agora ele descobre que há um lugar que não é dele nesta vida de Jesus. Ele entendeu a sua missão e ele legitima essa criança socialmente. Quando ele volta com Maria, ele entende que ali a sua missão foi cumprida. É quase um corte, uma castração simbólica. Naquele momento, há uma fusão dessa criança com a mãe. E José, nesse momento, nessa castração simbólica, ele entende que a partir dali, Jesus tem a sua identidade. Jesus vai, a partir dali, ter o seu próprio desenvolvimento na sua questão messiânica. Então, esse corte simbólico, essa castração simbólica, José, ele faz essa fusão. Quando ele retorna com Maria, ele entendeu que ali, a partir dali, Jesus tinha a sua identidade. Então, ele contribui para esse corte dessa fusão entre Jesus e Maria. A minha percepção nesse texto é que mais do que talvez um pesar que José poderia ter, eu não sei esse termo castração aí, mas eu penso que o que José fala é yes! A minha percepção é essa, cumprir minha missão. Exato. Porque se a missão dele era cuidar desses e, digamos, e conduzir Jesus, né? Porque ao longo dessa convivência com Maria, os dois conversaram sobre esta missão, né, deste menino. Quando Jesus fala, eu devia estar nas coisas, né, do meu pai, José entende assim, ou seja, é uma bem-sucedido, é aquela percepção de um homem, como você falou, que tem medos, que teve percalços. Sim. Inclusive, agora, o recém-acontecido, na perda do menino,
Porque na perda do menino, ele poderia dizer, poxa, não estou cumprindo bem a minha missão. Mas quando o menino fala, ele fala, não, eu cumpri bem a minha missão. Sim, sim. Seja... Isso. Como a gente falou no programa que nós dedicamos à Nossa Senhora, eles perderam o menino, mas encontraram o menino Deus. E quando José contempla o menino Deus, ele percebe a identidade forjada, firmada. Então, esse que o senhor disse, esse cumprir a minha missão, combati quase o bom combate, né, fazendo uma analogia a Paulo, diz muito disso. A minha missão está pronta. Quer dizer, a castração, que é esse corte simbólico, significa, a partir de agora, essa fusão, essa simbiose não existe mais. Porque esse menino tem a sua identidade messiânica, vai ter o seu desenvolvimento e nós vamos recuar. Ok, então nós vamos voltar já para continuar nossa visita a esse personagem, José. Não saia daí, já voltamos. Olá, estamos de volta, um Cruz e Divã, e hoje com São José, o pai adotivo de Jesus. Este homem dos sonhos, um homem de ações, um homem de silêncio. E o silêncio, ele é uma coisa importante na vida espiritual também, Dr. Jefferson. Assim como padre, eu entendo assim os momentos nossos, né? Aquele momento de profundidade, aquele momento, porque o silêncio da palavra dita não indica a ausência, digamos, de movimentos interiores, né? É quase aquela percepção de si mesmo como limitados, né? E de uma escuta, né? E José, ele se define em muitas cenas assim, né? Inclusive essa última cena que acabamos de tratar, está ali a Virgem Maria falando, né? E eu falei do yes de José, mas tem não tem nem sequer um gesto sabido, né? A sua linguagem, a sua comunicação, ela está, digamos, na presença, né? Ele está presente, ele que volta junto, né? Então, ao longo destas cenas, percebemos isso, um homem que comunica, mas silenciosamente. E os textos os autores que narraram, fizeram questão de falar. José tem algo que, eventualmente, até a palavra ficaria aquém do que ele tem que comunicar, que é a sua missão de pai, cumprida, a vocação dada, né? Que uma coisa que me vem é que mesmo quando a gente tem que estar próximo de outra pessoa, que é o protagonista, se pode dizer, nem por isso a gente é coadjuvante, né? Ou seja, você tem o seu protagonismo ao lado de outra pessoa, porque na vida ninguém é coadjuvante, né? Sim. E José aqui, pelo fato de ele estar silencioso, ele não é um coadjuvante, ele não é só ele tem uma missão que lhe foi dada, né? Vai, toma Maria, cuida dela, encaminha esse menino, porque ele tem uma vocação. Então, José, aos 12 anos, vê que Jesus está definido, está nas coisas do Pai. Sim. Sobre essa coisa do silêncio de José prolongado, o que a psicanálise diria desse personagem, essa linguagem não verbal? José que fala pelo ato e não pela palavra, né, Dom Tássio? Esse silêncio é esse inconsciente estruturado pela linguagem. É o que Lacan vem trazer. Inconsciente estruturado pela linguagem. O que significa isso? Que a linguagem, ela antecede a fala. Nós somos seres falados antes de falarmos. Somos seres falados antes de falarmos. Por quê? A linguagem, ela antecede a fala. Uma criança, por exemplo, ela recebe, olha a orelhinha do bebê, olha a bochechinha do bebê, olha o narizinho do bebê, e corresponde com um sorriso. Mas ele não sabe o que é o nariz, o que é a boca, o que é a bochecha. Ele está sendo tocado ali. Então, essa linguagem que antecede a fala é uma comunicação não verbal aí, é um silêncio. Nesse momento, a linguagem se instaura e depois, numa outra fase, que a gente chama de fase do espelho, essa criança vai contemplar aquilo que foi nomeado. Então, muitas das vezes, existe aí uma nomeação. Somos seres falados antes de falarmos. Então, quando nós não conseguimos, por exemplo, dizer um não na vida adulta, quando nós nos submetemos a um lugar que nós não queríamos estar, mas para não desagradar o outro, acaba estando, tem muito disso, desse ser nomeado pelo outro.
Então, o silêncio, ele pode ser estruturante, como o de José, que é um silêncio resignado, que é um silêncio que traz uma mediação da vontade de Deus para ele, mas esse silêncio também, muitas vezes, pode ser uma ausência desse ego que se impõe, desse eu que é fortalecido e se coloca. Então, é muito perigoso isso, deixar que esse outro nos nomeie. Não, nós temos um nome, nós temos um desejo, é preciso bancar o nosso desejo e não deixar que esse inconsciente estruturado pela linguagem do outro venha nos definir ou venha nos nortear na vida. Porque José ele tem uma missão aí, que é trazer para Jesus esta linhagem, né, digamos, messiânica, davídica, do ponto de vista histórico, né? Nós temos na narrativa de Mateus, tem uma linhagem que leva ele até Davi, né, passando por Salomão. Interessante é que Lucas leva também ele até Davi, mas passando por outro filho de Davi, que é Natã. Nós não vamos entrar nos meandros aqui da exegese, Sim. mas fato é que José tem uma linguagem que o precede, se pode dizer assim, que é essa ou seja, eu tenho este menino que nasceu, foi dito a Maria de que ele seria aquele que herdaria, né, esse trono em Israel, né, o trono de Davi. Então, ele tem um elemento simbólico de que José deveria colocá-lo. Então, aqui, esse elemento simbólico, se você for essa linguagem que o precede, quando ela é, porém, dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, não é indigno você se colocar e ajustar. Né? Sim. Eu penso até... Isso, né? porque o silêncio não é ausência. Aham. É interessante isso. Contrapondo o que a gente discorria no bloco anterior, sobre esses pais que estão presentes e estão ausentes, José já veio nos ensinar de uma outra forma. O seu silêncio não pressupunha ausência, mas uma presença simbólica. Né? O silêncio, para a psicanálise, Dom Otávio, pode representar, por exemplo, uma resistência. Então, o paciente ele está no divã, no primeiro momento ele não fala, ele não quer se haver com as suas demandas, isso dói, mexer nisso é complicado, eu não te conheço ainda direito, como é que eu vou falar da minha vida para você? Então, é um silêncio. Pode ser também através de um luto, né? A pessoa que não consegue passar para uma outra fase ou entender que a sua vida continua. Mas, no caso de José, brilhantemente, a presença era tão forte que dispensava qualquer discurso. Isso que a gente nota, né? São ações. E como não é só uma, não é por acaso ele fez uma coisa certa, né? Ou seja, ele aceitou Maria, mas ficou lá em Nazaré, não? Passo após passo. Assertivos. Isso. Ou seja, encaminha, tem um norte para onde ele vai. Exatamente. E esse norte, essa caminhada, esse destino que é traçado, é muito de obedecer à vontade de Deus, né? Então, eu imagino também, Dom Otávio, o quanto que ele, que São José, foi um homem resignado, que entendeu que o sentido da sua vida o maior sentido da sua vida era fazer a vontade do Pai. E realizou muito bem. Nosso tempo voa. Aí nós temos esse José, algum momento, depois dos 12 anos, nós não vemos mais ele. Tanto é que não sabemos quando é que ele veio a faltar, né? Quando Sim. foi que José saiu. Mas é sugestivo de que, uma vez que Jesus diz, eu deveria estar nas coisas do meu pai, José não aparece mais. Na vida adulta de Jesus, ele de fato não aparece. Já vemos a Virgem Maria e agora acompanhada, provavelmente por esses filhos, né, de Maria, né, de Cleofa, que é irmã da Virgem Maria. Então, Tiago, José, esses acompanham a Virgem Maria, são suporte, né? Mas José já não tem presença. Mas sugestivo é que eles reconhecem Jesus como é o filho de José, ou seja, virtualmente há uma presença desse José continuada. Ou seja, do ponto de vista espiritual, nós trazemos algo marca, do nosso pai. Né? Exatamente. E para a psicanálise, Dom Otávio, nós podemos entender como uma morte simbólica. O pai precisa saber a hora de sair para que esse filho passe a desejar a vida a partir do seu desejo e não do desejo do pai. Então, eu me recordo de um amigo que formou num curso que o pai queria que ele formasse. Ele pegou esse diploma, entregou para o pai e falou, agora eu vou fazer o que eu quero.
né? E esse pai, mas como? Você formou, eu gastei com você no seu curso. Não, eu fiz o que o senhor quis, agora eu faço o que eu quero. Então, o pai, ele tem que entender a hora de morrer simbolicamente. Ele tem que entender a hora de se retirar para que esse filho passe a desejar a vida a partir de si, criando a sua independência e a sua identidade. José cumpriu muito bem a missão dele. Que homem extraordinário. Estou honrado de me chamar José, porque ele fez tudo isso. Doutor Jefferson, gostaria de concluir, trazendo algo aí da psicanálise para concluirmos? Sim, Dom Otávio, a gente pode pensar nisso que estamos aqui falando e discorrendo, sobre conseguir se retirar. Tanto a mãe, ela precisa dar conta de ser substituída, deixar que esse filho e essa filha se case e siga a sua vida, quanto o pai precisa dar conta de se retirar, de morrer simbolicamente para que esse filho e essa filha passe a desejar a partir de si e não sendo um complemento ou sendo aí uma extensão da vontade do pai. Então, os pais é preciso ter essa ciência, saber a hora de ser substituído e saber a hora de se retirar. José, São José, um homem de virtudes, um homem justo. Valei-nos. Agradeço, valei-nos São José, né? Esse providenciai, né? Um homem que cuidou e continua cuidando, digamos, da igreja, né? Porque ali representada. Doutor Jefferson, foi uma alegria ter estado nesse programa contigo sobre São José. Então, você que nos acompanhou também, obrigado pela sua companhia. E nós voltamos domingo que vem, se Deus quiser, com mais personagens, para que você possa se confrontar e ir amadurecendo também o teu caminho de vida cristã. Fica com Deus.